E essa semana já começou com Donald Trump assustando certas autoridades aqui no Brasil, como o senhor Lula e o senhor Alexandre de Moraes. Na sua rede social, ele escreveu em caixa alta o seguinte: deixem o Bolsonaro em paz. Ele disse que vai ficar acompanhando de perto essa caça às bruxas contra Bolsonaro. Vem bomba aí. Mas de fato eu não sei se Trump está preparando já alguma coisa em relação ao julgamento do Bolsonaro lá no STF, mas ele não escreve nada, simplesmente por escrever. É porque tem coisa aí e vem coisa aí. E o Lula respondeu. Pois é, tá tendo essa reunião do BRICS, a cúpula do BRICS aqui no Brasil. Lula tá lá falando suas besteiras. E não foi só isso que Trump também disse. Ele mandou um recado, vou até colocar aqui na sua tela, o Lula também já respondeu. Trump anuncia tarifa de 10% contra países que apoiarem o BRICS. Medida visa punir alinhamento político e pressionar parceiros comerciais. Vamos escutar o que o Lula respondeu primeiro em relação a essa tarifa. Depois a questão do Bolsonaro, que ele nem quis comentar. Fugiu da pergunta, falou umas besteirinhas lá, mas vamos começar aqui pela questão da tarifa do Trump. Vou compartilhar que é melhor. A tela. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Tá perdido aqui, eu acho que nem tá percebendo o que tá falando. Primeiro, não pode ficar ameaçando pela internet porque o mundo mudou. É o quê? Vai ameaçar pelo telefone fixo, pela rádio, pela televisão, um torpedo? Acabou a era da internet, retrocedemos. Aí depois ele fala que não, porque não queremos imperador, os países são soberanos. Ué, se taxar, a gente taxa também. Mas calma aí. Vocês começaram com essa questão do BRICS justamente para peitar o dólar. Sempre falo isso aqui no meu canal. Vocês começaram essa guerra econômica. O BRICS foi feito para criar uma guerra econômica contra os Estados Unidos, contra o dólar. Ponto. Isso é cartilha de vocês, isso é regra de vocês. A sorte é que o BRICS, a sorte do mundo, né? A sorte das democracias, é que o BRICS nunca deu certo de fato. Ali vocês ficam só conversando, é um blá 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 danado, tipo está acontecendo agora, e essas propostas doidas aí, fenomenais, para mudar o mundo. Porque todo socialista tem uma política utopia de mudar o mundo e criar essa lambança aí chamado BRICS. Os Estados Unidos vão reagir com razão, e vocês ficam chorando, se taxar, eu vou taxar também, vai taxa. Porque no final de tudo, essa briga de taxa sempre ganha o mais forte, sempre ganha quem tem mais. Não adianta. Trump não está preocupado se o Brasil vai reagir com taxa, não. Vai dobrando a aposta para ver o que acontece. Então tá aí, vamos ver o Lula aí complementando a resposta sobre as tarifas. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Tem outros fóruns, não pode ser pela internet, tem uma formalidade, olha que bonitinho. Verdade que o Lula odeia a internet. A internet para a esquerda é coisa de direita.
E a internet está aí para facilitar, meu Deus do céu. Porque o Lula vive de aparências. Eu tenho que ter um fórum, tem que ter uma... É por isso que viaja pra caramba. Porque ele não sabe pegar o diacho de um celular, botar alguém para comunicar com outro lá no país para resolver um problema. Estamos na era digital. Aí fica viajando, gastando. Eu acho, Lula, mais fácil ficar na internet do que levar janja. Aí tem que entrar em loja de luxo, fazer compra, hotel de luxo. É isso, é essa diplomacia, é para isso que serve os fóruns, para poder você reagir, fazer uma atividade política. E certa vez, deve ter um mês ou menos, ele diz que Trump e Bolsonaro deveriam ser mais governo, isso até quando Bolsonaro governava, deveriam ser mais governo do que internet. Eu já acho o seguinte, que o Lula é o contrário. Ele tem que ser mais internet e menos governo. Porque quanto mais governo, mais desgoverno. Só faz lambança, só arrebenta com o país. É melhor o Lula ficar teclando, digitando, falando das besteiras dele, do que desgovernando o país. E a internet está aí para facilitar, para se comunicar, principalmente com o povo. Tem que ficar entre quatro paredes, esquematizando planos contra o povo, não, ô Lula. Essa que é a verdade. Vamos lá. A gente gosta de dar e gosta de receber. Ainda sobre o presidente. Tá bom, isso aí foi em relação à tarifa de 10% aos países que apoiarem o BRICS. Agora ele vai... Na verdade, ele até foge da pergunta, mas fala umas besteiras em relação ao Trump defendendo o Bolsonaro. Só para você ficar por dentro, acredito que muitas pessoas aqui já assistiram vídeos ou passaram o noticiário e leram ali o que Trump escreveu na sua rede social, um texto em defesa. Eu não vou ler todo, mas é bom destacar aqui que Trump, ele defende a eleição. Se tem que ter julgamento, esse julgamento tem que ser na urna, não com perseguição política. E ele diz o seguinte, assim, fala que sabe que o Bolsonaro está passando, que já passou 10 vezes mais que aconteceu com ele, e agora nosso país é o mais quente do mundo, diz Trump. E diz, o grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Aí vem um recado duro dele. Estarei observando a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. E em caixa alta, deixem Bolsonaro em paz. Será que vem coisa aí? É o que eu disse no início. Ele não escreve por escrever. Ele não vai ficar observando muito de perto só por observar para ver o que acontece. Não. E o recado está aí. Lula que abre o olho, Moraes que abra o olho com Donald Trump, porque o que se passa no Brasil é uma perseguição. É o que Maduro está fazendo e fez com a menina lá, Machado, a Corina, o Gonçalves, os outros também opositores que já foram presos, perseguidos, roubados nas eleições anteriores. Repete essa história no Brasil. E Trump não gosta dessas ditaduras, não, nem um pouco. Então, fica aí o alerta do Trump. Agora, vamos escutar o Lula reagindo a isso aqui. O presidente Trump, ele fez um aceno ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, falando que está acompanhando, aspas, uma caça bruxa que está sendo feito a ele. O senhor falou agora de soberania, tinha falado mais cedo sobre respeito e interferência. É cabível medidas diplomáticas? O Brasil vai reagir? O que o senhor vê sobre essa situação? Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Esse país tem um dono. Tem.
Mas esse dono não é o povo brasileiro, não. Pelo contrário, né? O povo é vítima, é refém desse dono chamado Alexandre de Moraes. Esse país tem lei, Lula? Não. Os Estados Unidos têm lei. E Moraes não tem poder sobre os Estados Unidos. Aqui tem lei, porém não funciona. Aqui é uma bagunça. E quando o Alexandre de Moraes se meteu lá, dando ordem para a empresa norte-americana bloquear perfil do Alan dos Santos, ele não utilizou lei nenhuma, tratado nenhum, foi na ditadura mesmo, bloqueia porque eu estou mandando e ponto final. O próprio inquérito ou os inquéritos do STF estão acima da lei. O que tem? Que adianta ter lei, mas se existe algo que está acima da própria lei? É o mesmo que não ter lei. Quando ele disse que esse país tem dono, eu acho que ele ia falar uma besteira. Aí, é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Porque o Lula, de vez em quando, solta uns, sei lá, umas verdades aí, é ato falho que se chama. É o sincerocídio. Tava esperando, esse país tem um dono, sou eu. Eu que mando aqui. Ora, o Lula querendo tirar onda. Ele tá falando, ele tem que falar. Mas no fundo, ele tá se borrando. Essa que é a verdade. Então vamos aguardar para ver se Trump vai fazer alguma coisa em relação a esse julgamento contra Bolsonaro. Como ele diz, caça às bruxas contra Bolsonaro. E o que você acha disso tudo? Deixa o seu comentário. Se você achar interessante compartilhar o vídeo, compartilhe. Deixa o like também para ajudar o meu canal. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.